Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Estou na Quecom Comunicação em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Coatim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, tudo bem? Eu estou muito bem, Priscila. Eu estou em Austin essa semana e eu tenho um convidado, o Nate Domingues, que está em Phoenix, no Arizona. O Nate é diretor executivo há muito tempo e vem se envolvendo com o BNI desde que era muito jovem. Ele é filho de Norman Domingues, primeiro diretor executivo em Phoenix e também o primeiro CEO do BNI, depois de mim. Nate, você está há quanto tempo envolvido com o BNI? 10, 15 anos? 13 anos. Ah, quase acertei. São 13 anos como diretor. Isso, como diretor executivo. Já são 13 anos como diretor executivo. E há quanto tempo você esteve envolvido com o BNI antes disso? Eu me tornei diretor da área em 98, quando eu tinha 18 anos. Mas isso durou só um ano e foi antes de eu ir para a faculdade. Ok. E você se formou onde, hein? Eu estudei na Universidade do Norte do Arizona, que fica em Flagstaff. Eu tenho meu diploma em marketing de negócios. E eu teria escolhido a área de relacionamento em business networking se tivessem algo nessa linha. Fantástico. E como eu me lembro, você nunca pensou que iria trabalhar nos negócios da família. Mas estamos muito felizes que você tenha mudado de ideia, Nate. Pessoal, ele dirige uma região fantástica do BNI. E vamos falar hoje sobre o Dia do Convidado. Eu acho que é um tópico realmente interessante. E o Nate tem feito um monte de dias do convidado e tem tido muito sucesso na região. Há 5 coisas realmente importantes que vamos falar hoje. Então pegue uma caneta e um pedaço de papel. Escreva essas coisas. Ou então, imprima a transcrição deste podcast. Faça marcações e converse com seu grupo sobre isso. Porque quando acontecer um dia do convidado, será muito importante saber cada uma dessas 5 coisas. Bom, 1 é a preparação, né, Nate? Fale-me um pouco sobre isso, por favor. Bem, primeiro obrigado pelas palavras. Gentis, viu, Ivan? Foi uma excelente oportunidade estar envolvido com o BNI, não só como uma carreira, mas para toda a minha vida. Algo que realmente me anima e como é importante para mim. Algo que realmente me anima e como ele é importante para todos os grupos e pode acontecer em grandes cidades, pequenas cidades, grupos antigos ou recém-lançados, é o Dia do Convidado. E eu adoro esse dia. Todos nós sabemos que para a coisa que planejamos ou fazemos é necessária a preparação. E esta é uma dica que pode ser valiosa para os grupos e tal, mas também para os membros individualmente. Se você preparar, ou pelo menos fingir que você se preparou. Não. De novo. Todos nós sabemos que para a coisa que planejamos ou fazemos é necessária a preparação. E esta é uma dica que pode ser valiosa para os grupos, mas também para os membros individualmente. Se preparar ou pelo menos fingir que você se preparou. Isso é muito importante e há um tempo determinado para que cada empresa ou profissional faça a sua apresentação, e esta precisa ser o mais objetiva e assertiva possível. Eu já vi casos de presidentes de grupos que não sabem o que vão dizer até o momento que se dirigem à reunião. Além disso, é preciso ter cuidado com o que se diz, viu? Um exemplo interessante é quando um grupo esperava ter, no dia do convidado, 50 visitantes, mas esse número chegou a apenas 25. Em vez de ver isso como um sucesso, o presidente disse algo e eu não me lembro o que era para expressar o seu desapontamento. Não só para os seus colegas, mas também para os visitantes que estavam lá.
Isso é realmente importante. Você diz preparar ou fingir que você está preparado. É importante entender que você não está dizendo você não precisa fazer o trabalho necessário para ter um grande dia dos visitantes. Ao contrário, você tem que fazer um bom trabalho, mas não agir como se você não tivesse batido os seus números ou seu objetivo naquele dia. Os convidados não precisam saber disso. Precisamente. Você está ali, de pé, apresentando sua empresa e promovendo seu negócio, e esta é toda a parte da experiência que amarrará o primeiro ao item 5. Ok. Falamos sobre o número 1 e ainda temos mais 4. O próximo é o que todos têm que fazer um pouco do trabalho pesado. Fale sobre isso, Nate, por favor. Eu fui a dezenas, se não centenas, de dia do convidado, independentemente do tamanho do grupo ou qualquer outra logística. Os mais bem-sucedidos são aqueles que estão fazendo a sua parte e também um pouco do trabalho pesado, em oposição ao 80-20, regra que 20% dos membros ou liderança realmente trabalham muito. Portanto, reserve o tempo, prepare-se bem, e se todo mundo faz um pouco de trabalho pesado, todo mundo ganha e todos gostam mais. Sim, todo mundo tem que fazer um pouco. Networking é definitivamente um esforço de equipe. Então eu concordo com isso de todo o coração. Número 3. Chegar cedo e sair tarde. Com você, Nate. Há um ditado que diz que Deus ajuda a quem cedo madruga. Eu, pessoalmente, e realmente gosto de ser uma das primeiras pessoas a aparecer em qualquer um dos eventos que eu vou. Muitas vezes é quando você realmente tem a chance de se conectar com as pessoas, mas muito poucas pessoas sabem o que dizer em pouco tempo. Portanto, quando a reunião acabar, não sai correndo. Mais uma vez, eu vi isso acontecer em grupos que apenas alguns membros são os que ficam depois que se encerra um dia do convidado. E são os que ficam aqueles capazes de interagir mais com os visitantes e ajudar a equipe de liderança. Estes, com toda certeza, viu, são os que recebem o máximo de benefícios. Portanto, não é ser apenas aquele que chega cedo, é também ficar até um pouco mais tarde para ajudar, para conhecer novas pessoas, para reunir seus pensamentos e realmente capitalizar sobre a sua experiência. Isso é ótimo. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão ocupadas com coisas banais, ao invés de estarem ocupadas sendo eficazes. Esta é uma oportunidade para ficar por aí e ser eficaz. Networking é sobre esse contato face a face, conversa e comunicação, conectar-se com as pessoas. Então, o que acontece é que, acabada a reunião, os membros dos grupos vão embora e acreditam que está tudo ok. No entanto, há aqueles que ficam e acabam conversando melhor sobre determinados assuntos abordados na reunião. Muitos pensam que, após o dever cumprido, tem que ir embora o mais rápido possível, mas se esquecem de que, ao final, é que surgem as grandes oportunidades de fazer negócios e de se conectarem de maneira realmente sólida e efetiva com as pessoas que estão lá. Chegue cedo e vá embora tarde. Este é um grande conselho. O próximo. Faça de 3 a 5 conexões. Nate, fale sobre isso, por favor. E ainda no que se refere a ficar um pouco mais tarde, basta ficar com os visitantes e apenas responder às suas perguntas. Eu recomendo que isso aconteça em cada reunião, sobretudo no dia do convidado. Haverá alguns visitantes que não poderão voltar, mas ainda assim podem surgir grandes conexões daí. Em relação a fazer uma conexão com 3 a 5 pessoas, eu fiz isso muitas vezes e sempre vale a pena. Isso se aplica tanto ao convidado quanto àquele membro que já participa. Quando o membro é capaz de estabelecer de 3 a 5 conexões fortes com os visitantes, é muito provável que eles voltem. E aí é que está o poder, a magia. O objetivo é que todos eles voltem e se tornem membros e desenvolvam estes relacionamentos ao longo da vida. Frequentemente, há uma possibilidade que se estabeleça uma conexão mais profunda com um convidado, e eu ficarei feliz se este convidado se sentir também dessa forma. Eu já fui a vários dias de convidado e a eventos em que quero realmente conhecer a todos e eu vou embora com uma sensação de que não conheci ninguém. O nosso tempo está quase acabando.
Eu sei que você tem uma história muito boa. Conte-nos rapidamente, Nate, por favor. Temos um membro da área de audiovisual que faz edifícios comerciais high-tech e coloca TVs em restaurantes e bares de esportes. E também constrói uns estádios ou cinemas nas casas das pessoas. Seu nome é Chris, e uma vez, em um dia do convidado, a gente teve uma visitante vendedora da Mary Kay. Me lembro como se fosse hoje. A apresentação do Chris foi ótima. Ele estava bem preparado, e a visitante, no momento da sua apresentação, disse que não havia se adaptado ao horário e que iria procurar outro grupo e que não sabia se voltaria. Tempos depois, o Chris recebe uma ligação dela. Ela era casada com um construtor de casas e construía residências de milhões de dólares, e eles precisavam fazer a licitação para a execução de um trabalho de cerca de 300 mil dólares. A empresa do Chris ganhou a concorrência e foi graças ao fato dele chegar cedo, estar bem preparado e ficar até mais tarde. A visitante acabou não se filiando, mas mesmo assim, ele ainda conseguiu marcar uma referência e ganhou o trabalho. Nós convidamos visitantes e vemos neles membros potenciais com os quais poderemos fazer negócio ao longo do tempo. Mas às vezes esquecemos que existem outras oportunidades de negócios que podem ser feitas mesmo quando uma pessoa não se filia ao grupo. E por último, estamos quase fora do tempo. O último é se divertir. Você nunca espera ver isso em uma lista de 5 pontos sobre um grande dia do convidado, mas eu adoro. Nate, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Você só tem que se divertir, cara. Eu sei que nós somos os melhores neste planeta. Eu sinto que nós somos realmente bons em sobrepor o negócio e ter o divertimento, desenvolvimento, relacionamentos e fazendo amigos. Eu vi capítulos endurecerem no dia do convidado. Depois de semanas de preparação de todo o trabalho pesado que levava até ele, tendo alguns importantes em que os pontos foram tratados de forma energética, e quando chegou o grande dia, todo mundo endureceu. Eu sinto que, quando isso acontece, há um impacto negativo sobre os visitantes, a preparação, tudo isso que falamos hoje. De nenhuma forma, de nenhuma maneira, eu recomendo ter uma festa, mas apenas que seja algo divertido. Espero que os membros sejam capazes de fazer isso e gostem de assistir às reuniões do BNI, tendo membros e visitantes se divertindo tanto quanto eu. Eu só quero lembrar a todos para fazer a mesma coisa quando você está em um dia do convidado. Torne-o divertido e certifique-se de sorrir. Você não necessariamente precisa exacerbar a alegria, mas aprecia o dia como você faria em qualquer outra reunião, para que, se nada mais, quando o visitante voltar para a sua segunda visita, uma semana mais tarde, se sinta acolhido e no mesmo ambiente que visitou antes, não como um show à parte. Eu concordo completamente. Eu amo isso. Eu não esperava que isso estivesse na lista. Eu tenho uma amiga que é cantora profissional e ela era da equipe de liderança. Ela fez uma audição para o Fantasma da Ópera para ser a cantora principal e disse que, ao entrar, estava realmente rígida, nervosa. Era tudo sobre perfeição em cada passo. Ela não entendeu, mas na audição seguinte percebeu que ela apenas precisava se divertir. Daí, com isso, ganhou o posto de principal cantora feminina no Fantasma da Ópera, em Nova York, por muitos anos. Boa história. Quando ela entrou, ela foi se divertindo. Então, divirta-se nas reuniões também. É claro que você não deve esquecer de fazer o seu trabalho, mas mostre aos visitantes que é divertido participar desse grupo. Nate, eu quero agradecer-lhe por estar conosco neste podcast. Eu adoraria ter você de volta. Você tem coisas excelentes a nos dizer. Eu acho que isso é realmente valioso para qualquer grupo que esteja preparando um dia do convidado. E esses dias podem realmente ajudar os outros grupos a serem mais bem-sucedidos. Nate, muito obrigado. Obrigado, Ivan. Priscila, é com você. Você acabou de ouvir o podcast oficial do BNI em português, trazido pelo BNI Brasil. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Hoje tivemos a companhia de Nate Domingues, na voz de Edgar Saraiva. E nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.